Você está ouvindo Reflexões Quantiques, um espaço para conectar ideias, desafiar certezas e entender as forças invisíveis que estão moldando o mundo. Respire fundo porque nos próximos minutos talvez você nunca mais olhe para um gráfico da mesma maneira. Imagine viajar para um país cuja língua você nem conhece. As pessoas falam, as placas estão por toda parte, os jornais circulam, as conversas acontecem, mas você não entende absolutamente nada. Agora pense em outra situação. Veja bem, você liga a televisão, aí escuta palavras como inflação, juros, PIB, déficit, liquidez, câmbio, Selic, oferta, demanda. E aí você muda de canal. Por que você faz isso? Porque você acredita que a economia é uma coisa muito complicada. Mas, de repente, o problema talvez nunca tenha sido a economia. Mas esse problema pode ser outro. Ele é outro, na verdade. Que é o quê? Você nunca aprendeu a linguagem. Que linguagem é essa? Eu vou te falar agora mesmo. Primeiramente, toda linguagem serve para transmitir informação. Isso que eu faço com você aqui agora, nesse exato momento, quando você me ouve aí, eu estou usando uma linguagem, uma língua, o português, que transmite ideias. O português transmite ideias, a matemática transmite relações, transmite gráficos, demonstrações. A música transmite emoções, mensagens. A programação transmite instruções para computadores, ou seja, dentro da programação, na computação, o código da programação transmite instruções para aquele universo dos computadores. E a economia, o que ela faz? Ela decodifica, ela estuda o comportamento humano, ou seja, ela conta uma história, mas não é história inventada. A história da economia, ela usa como se fosse a matemática, e é também a matemática, mas assim como os números são para matemática, os números econômicos, eles contam uma história, assim como a contabilidade. Exemplo, cada preço é uma palavra, cada gráfico é uma frase, cada tendência é um parágrafo e cada crise é um capítulo inteiro da história da humanidade. Pense no seguinte, pense no preço do café. Inclusive, aumentaram aí tão cedo, né? Na verdade, não baixaram mais. Essa é a realidade. Aumentaram, disseram assim, todo mundo chiou, o preço do café tá muito alto. Não sei mais o que. Beleza, baixou ali 2, 3 reais, mas não voltou mais pro que era antes. Eu tô dizendo que tinha que voltar? Não. Eu tô dizendo que tinha que ficar pelo menos perto do que era antes. Ficou? Não. Tire suas próprias conclusões. Voltando ao exemplo, pense no preço do café. Você acredita que ele aumentou simplesmente porque alguém quis ganhar mais dinheiro, certo? É isso que você pensa, né? O dono do mercado quer levar o dinheiro todo para ele. Só que por trás disso tem centenas de informações invisíveis. Algumas delas são o clima, a produção, o transporte, o combustível, os juros, a moeda, a oferta e a demanda e mais, a geopolítica. Veja bem, olha só, eu citei um único produto, o café. Tudo isso está escondido dentro de quê? Está implícito dentro de um único número, que é o quê? O preço. Então, é como olhar para uma palavra sem conhecer o idioma. Beleza? Quem entende lê o quê? Uma mensagem inteira. Quem não entende vê apenas um número. Ou seja, por trás do número há diversas e diversas... Até lembrei agora
professor Hélio Couto, que ele fala o quê? Tudo no universo é o quê? Informação. Por isso, a gente precisa saber o que a informação carrega, o que a informação transmite, o que ela quer nos dizer. Beleza? Então, vamos avançar um pouco mais. Então, é exatamente assim que os investidores enxergam o mundo. Eles não observam apenas os gráficos. Um investidor profissional, ele tenta interpretar uma conversa. Ou seja, quando os juros sobem, o mercado diz uma coisa. Quando o dólar dispara, existe uma mensagem. Quando o Bitcoin sobe, existe outra mensagem. Quando o ouro dispara, mais outra. E assim os mercados se conversam o tempo inteiro. Isso é economia. E a maioria simplesmente não entende essa conversa. É como se você chegar, ver dois chineses conversando, um exemplo, ou qualquer um russo, qualquer etnia, qualquer nação, nacionalidade. E você só conhece o português Brasil, você vê os caras conversando e não entende absolutamente nada. Beleza? Vamos avançar um pouco mais. Fica aí, não saia daí. Beleza? Vamos avançar. E aí existe uma pergunta mais importante. Quem aprende português consegue ler livro, certo? Quem aprende inglês consegue conversar com milhares de pessoas. Mas quem aprende a economia começa a enxergar o futuro com alguns meses de antecedência. Ou seja, entender o cenário econômico, o que a economia está lhe dizendo, ela lhe dá a noção para você agir antes, se antecipar a certos eventos. E é por isso que, para algumas pessoas, não existe crise. Por quê? Porque já se anteciparam ao evento e se prepararam. E a maioria, como não entende e nem quer entender também, muitos, não são todos, mas a maioria não quer entender, esses sinais passam por eles e eles nem conseguem observar. Porque eles não se atentaram à informação. Informar, ou seja, a informação cria um cenário. Quando você entende, você decide se você participa daquele cenário ou se você cria o seu próprio cenário em cima daquela informação que você teve e se antecipou ao evento que já estava se formando. Primeiro, informou e o evento se formando. Beleza? Isso é muito importante entender. Se as pessoas entendessem isso, as coisas eram muito diferentes. Beleza? Então, esse é o problema, que quase ninguém sabe interpretar. Beleza? Vamos avançar um pouco mais. Fique aí para você entender. Economia, ó, preste bem atenção. Vou continuar, mas antes disso, quero lhe falar uma coisa. Economia é uma coisa que no começo é muito chato, tá? Essa cenário econômico, esses termos todos, né? Taxa de juros, isso aqui, é uma coisa que é chata mesmo no começo. Só que quando você domina isso, que você consegue entender como funciona o cenário econômico, que molda o comportamento de uma sociedade inteira, aí, meu irmão, o que acontece? Você sabe, digamos que você está dentro de um jogo de xadrez e você sabe se movimentar. Você é uma peça autônoma que se movimenta de forma assertiva dentro desse jogo. Beleza? Vamos avançar agora um pouco mais. Existe um motivo para isso. Na escola, nós aprendemos português, aprendemos matemática, geografia, muito pouco, mas aprendemos, né? Só que quase ninguém aprende. Aí que está a maior crítica deste áudio aqui. Que é o quê? Ninguém aprende a interpretar incentivos, cenários. Ninguém consegue desenvolver uma intuição, porque essa informação não nos é dada. E muitos dos que estão ensinando, nem eles têm isso, porque são, mais uma vez eu trago a palavra que é o símbolo desse canal, paradigma. Eles já estão só replicando algo que já trouxeram. Então, como eu vou aprender se nem o meu professor tem a noção disso aqui que eu estou falando aqui? Tá conseguindo compreender? Liga uma coisa com a outra e a gente tem que pensar também, beleza? Aí você vai compreender isso que eu estou dizendo.
Beleza? Porque poucos entendem como funciona o dinheiro, como funciona o crédito. Muitos não sabem o que é a inflação, por que ela nasce, de que consequência ela vem, né? Então, isso dificulta o quê? A compreensão dos ciclos econômicos. Aí as pessoas não entendem porque governos tomam certas decisões, como os bancos atuam e influenciam dentro da economia. E qual é o resultado disso? Milhões vivem dentro de um sistema, dentro de um jogo de xadrez, sem compreender o idioma que esse sistema, ou seja, vive dentro de um jogo sem saber que regras existem dentro desse jogo. Tá entendendo? Vamos avançar mais. Fica aí, lembre-se. Antes de eu avançar, conhecimento é poder. Se você tem conhecimento, você tem poder. Você tem que saber usar o conhecimento, beleza? E acontece uma coisa muito interessante, uma inversão, e bem curiosa. Muita gente acredita que a economia, olha só, esse é um pensamento que principalmente os brasileiros, tá? Muitos deles têm, que a economia é apenas para investidores. E eu digo para você com total certeza, não é. Economia é sobre escolhas, beleza? Você avalia, primeiro aprende a ler e interpretar cenários e diante dessas variáveis, desses cenários, isso aqui eu aprendi também com o professor Hélio Couto, tá? Eu gostaria de citar aqui nesse áudio para você, inclusive você que tem interesse de saber mais, dá uma passada lá no site dele para você conhecer um pouco mais desse trabalho, tá? Eu não tenho um vínculo com ele, mas aprendi muita coisa porque fui aluno dele e fiz o uso da ferramenta dele que se chama ressonância harmônica, que transmite também informações importantíssimas para a pessoa que faz uso dessa ferramenta. Beleza? Vamos continuar. Então, a economia ela é sobre escolhas. Sempre foi. Toda vez que você decide comprar uma coisa, você deixa de comprar outra. Ou seja, sempre há um paradoxo, né? Eu faço isso ou aquilo. Porque essas decisões, elas possuem um custo invisível. Os economistas chamam isso de quê? De custo de oportunidade. Guarde bem essa palavra, beleza? Mas no fundo, o que eles estão querendo dizer para a pessoa é o seguinte: eles estão querendo dizer assim, ó, que o custo da oportunidade, na verdade, é a forma como você vai administrar a sua vida, o seu tempo, a sua energia, o seu dinheiro, a sua atenção e tudo isso, para você ver, né? Tudo isso é economia. Ou seja, é mais simples do que parece, beleza? Vamos avançar um pouco mais. Existe um um investidor chamado Warren Buffett, que ele diz que o melhor investimento é em conhecimento. Por que ele falou isso? Veja bem, e é aqui que muito de nós brasileiros pecamos seriamente. Porque quando você aprende a linguagem, você deixa de depender de tradutores, beleza? Se você sabe um exemplo, isso é um exemplo, veja bem, se você sabe um idioma X, você não vai precisar que eu traduza para você, certo? Você vai lá e interpreta por si só. Só que, como a maioria não estuda, aí fica dependente de tradutores. Compreendido? Vamos continuar. Então, você começa, a partir do momento que você... Por isso é importante, conhecimento é poder, estudar, se atentar, ouvir esse tipo de conteúdo aqui. Isso aqui é valor para você, beleza? Aproveita aí, se você está conseguindo compreender, já se inscreve, beleza? Ajuda o canal, porque nós temos que incentivar cada vez mais bons conteúdos e informação de valor, beleza? Então, você começa a interpretar o mundo por conta própria. Você não precisa esperar um influenciador dizer o que aconteceu. Ou seja, na verdade, quando você entende, você nem vai precisar, por exemplo, ouvir isso aqui que eu estou dizendo. Ou você ouve, mas só para confirmar ainda mais a sua tese, para alinhar ainda mais aquilo que você já percebeu, entendeu? Aquilo que você já identificou antes, você ouve um especialista ou alguém que está tratando do assunto, que é de confiança, aí você, realmente, é isso mesmo que eu percebi. E a partir daquilo você toma a sua decisão, beleza? Por quê? De repente, a economia nem sempre foi sobre o dinheiro. O dinheiro é apenas uma das palavras, uma das ferramentas que é usada dentro da economia, ou seja, é um idioma, beleza? Vamos trazer para o contexto, né?
E quem aprende esse idioma, ou seja, uma linguagem, começa a perceber os padrões invisíveis que são invisíveis, né, para a maioria, porém para você já não é mais. Por quê? Gráficos não são apenas linhas. Os gráficos transmitem uma história. Ok? Juros não são apenas números, são decisões, beleza? Embora haja um cenário, né? Eles criam condições para que as coisas de repente não sejam como tem que ser, mas os números apenas representam o mapa daquele território, beleza? Então, juros não são apenas números, são decisões. A inflação não é só o aumento de preço, é um sintoma, tá? Os mercados não são um caos. Tem pessoas que falam a culpa é do mercado. Inclusive o presidente que hoje está aí, ele fala isso, né? Beleza? E ele, inclusive, também está querendo até regular as redes sociais por causa disso, porque hoje qualquer um pode interpretar a situação e vir aqui falar, beleza? Que nem você está ouvindo. E outra coisa, ele não quer que esse tipo de informação chegue a você que está aí, entendeu? Que essa informação, ela tem uma fronteira e a internet ela faz com que essa informação não tenha fronteira, beleza? Então, os mercados não são caos, são conversas acontecendo em tempo real, assim como eu estou conversando com você nesse exato momento. Beleza? Assim como você está fazendo aí uma atividade e está ouvindo isso aqui. Beleza? Então, a economia ela influencia a sua vida. Ela influencia todos os dias. Entendido? Então, a pergunta que eu faço para você é: você vai continuar vivendo dentro desse sistema sem aprender a linguagem dele, o que ele fala? Pense bem nisso. Beleza? Isso é muito importante se saber disso, para você saber analisar várias variáveis e é isso, as desigualdades causadas no país e no mundo vêm do reflexo disso, do desconhecimento de como funciona a realidade. Beleza? Você acabou de ouvir mais uma edição do Reflexões Quantiques, porque entender o mundo sempre será mais valioso do que apenas reagir a ele. Eu sou Joaquim Vox e este é o Quantix. Aqui nós não acompanhamos apenas as notícias, nós conectamos os pontos. Se inscreva no canal e até a próxima reflexão. Obrigado.